traqueia tem uma origem ao nível da cartilagem cricoide da laringe, um tubo que se estende aproximadamente até o ângulo external, composta basicamente de cartilagem, mucosa, ligamentos, músculos, onde aqui na imagem anatômica a gente observa, nessa coloração mais azulada, a presença das cartilagens, são as cartilagens traqueais, ou as cartilagens, ou os anéis, né, traqueais. E entre essas cartilagens traqueais, nós vamos encontrar essas estruturas mais clarinhas que representam ligamentos, os ligamentos anulares. Considerando que esses anéis de cartilagem, essas cartilagens traqueais, apresentam um posicionamento anterolateral. A gente não encontra cartilagem traqueal na projeção posterior, na vista posterior. Ali nós temos uma grande camada muscular, né, e membranosa que faz conexão com a parte anterior do esôfago. Nós temos um conjunto ali de ligação entre a traqueia e o esôfago. Tá? Através desse corte é interessante perceber a presença das túnicas mucosas que vão revestir internamente essa traqueia e também um revestimento muscular, que vai permitir a contratilidade tanto da traqueia quanto dos próprios brônquios, à medida que essa mucosa e essa musculatura seguem ao longo desses brônquios. Então, levando em consideração que a traqueia, ao encerrar, ela permite uma bifurcação feita através dos brônquios, bronco principal direito e bronco principal esquerdo, nós vamos ter as várias divisões posteriores desse brônquio principal, que é um brônquio de primeira geração. A partir dele, nós vamos encontrar os brônquios de segunda geração, que são os brônquios secundários, ou também chamados de brônquios lobares, o brônquio lobar superior, o brônquio lobar médio e o brônquio lobar inferior do pulmão direito, o brônquio lobar superior e o brônquio lobar inferior do pulmão esquerdo. E a partir desses brônquios lobares, segmentações, constituindo uma grande distribuição em formato de árvore, por isso a literatura descreve como árvore traqueobrônquica ao longo da extensão pulmonar. Então essa imagem mostra as várias segmentações coloridas a partir dos brônquios de segunda geração, que são os brônquios lobares, formando então os brônquios de terceira geração, que são os brônquios segmentares. Então, do brônquio lobar superior direito, nós vamos ter o brônquio segmentar apital ou superior, o brônquio segmentar posterior e o brônquio segmentar anterior. Na região intermediária, do lado direito, nós vamos encontrar o brônquio lobar médio, e a partir desse brônquio lobar médio, ramificações que são os brônquios segmentares laterais. E ao nível do brônquio lobar inferior, nós vamos ter outra distribuição bem rica, bem extensa, que se espalha pela região basal pulmonar, levando a ventilação para a base do pulmão. Tá? Então, nós vamos ter a terminologia basilar desta vez. Então, brônquio segmentar basilar anterior, brônquio segmentar basilar medial, brônquio segmentar basilar lateral e o brônquio segmentar basilar posterior. E suas várias outras subramificações. Do lado esquerdo, do brônquio principal, formação dos brônquios lobares, superior e inferior, que do brônquio lobar superior parte ainda o brônquio segmentar apico-posterior e o brônquio segmentar anterior. Nós temos aqui a contribuição ao nível do lobo superior, na sua porção terminal, de brônquios lingulares, que vão ventilar a língua. Então, nós vamos ter aqui o brônquio lingular superior e o brônquio ligular. E aqui embaixo o brônquio ligular inferior. Tá? E na região mais inferior, na região basal, tá? Nós vamos ter a perspectiva, então, dos segmentos basilares. Então, o brônquio segmentar basilar anteromedial, o brônquio segmentar basilar posterior e o brônquio segmentar basilar lateral, semelhantemente como nós temos a divisão do lado direito. E como é que se dá a inervação desse conjunto traqueobrônquico? Então, a gente precisa considerar que existem duas fibras de distribuição para essas duas estruturas. Então, nós vamos ter tanto os nervos que compõem o plexo parasimpático,
representados através do nervo vago e do nervo laríngeo recorrente. Então, esses nervos são encaminhados para a região traqueal e para a região bronquial, garantindo, através da função parasimpática, a contratilidade da musculatura lisa, tanto da traqueia quanto dos brônquios, permitindo, então, broncoconstrição. Além disso, a atividade parasimpática estimula a contração de glândulas, as glândulas pertencentes à região traqueal e bronquial, e promovem vasodilatação. Por outro lado, nós temos outro conjunto de fibras, que são as fibras simpáticas, que seguem através do tronco simpático, sendo levadas para a traqueia e para os brônquios, promovendo uma ação invertida em relação à inervação simpática. Então, nesse caso, nós teremos um efeito de broncodilatação, enquanto a fibra parasimpática, através de estímulos colinérgicos, permite a contração traqueobrônquica. Neste caso aqui, vamos falar especificamente dos brônquios, a contratilidade da musculatura bronquial, então a gente terá a broncoconstrição. E a atividade simpática, através de estímulos adrenérgicos, nós vamos ter o inverso, a broncodilatação, tá? Para que a gente possa entender melhor essa distribuição ao longo do conjunto traqueal e bronquial. Tá bom, gente? Esses dois conjuntos de fibras parasimpáticas e fibras simpáticas, elas vão seguir na direção traqueal e bronquial, formando um grande complexo nervoso, chamado de plexo pulmonar. É exatamente esse plexo pulmonar que vai seguir pela direção bronquial e caminhar juntamente com todas aquelas ramificações de brônquios lobares e brônquios segmentares, permitindo então o controle da tonicidade muscular bronquial. E daí a gente perceber que há a função tanto de broncoconstrição quanto broncodilatação, dependendo do episódio, dependendo da necessidade. E, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero poder ter ajudado. A gente vai poder fazer uma discussão melhor no nosso laboratório multifuncional. Então, desejo bom estudo a todos e até lá.